Eu adorava adrenalina, tudo que emocionasse, mexesse com o coração. E a brincadeira era andar pelos telhados, pular muros e barracos como polícia e ladrão. Era engraçado, eu me apegava na maldade, ao invés de ser mocinho, queria ser o vilão. Tava na cara que não era boa coisa, hoje estou diplomado com canudo de ladrão. Eu sou Gabriel, tenho 40 anos hoje, né? E quando meu irmão foi preso, mano, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas faz mais de 10 anos, tá ligado? Eu lembro que eu me senti, tipo assim, a escória. Porque as pessoas olham pra gente com um certo nojo, né? Você tá juntando as coisas ali pra visitar um parente na cadeia e tal. As pessoas te olham como se você fosse menos que elas. Então eu acostumei grande parte da minha vida a ser menos que os outros. Ser a escória. E isso que o crime traz pra gente. O crime traz essa dor pra todo mundo. Quando você faz essa escolha pela vida do crime, você joga sua família inteira a ser a escória, a ser menos que os outros. E isso precisa ser falado para os jovens, isso precisa ser falado na escola, isso precisa ser falado na periferia, porque a gente não merece isso não, mano. Mano, afetou porque eu moro num bairro que, infelizmente, né, ele valoriza o crime, o bairro que eu moro. Então eu era irmão do Frajola, eu era irmão do cara que tá preso, pá. E algumas pessoas começaram a me respeitar mais só por causa disso. Coisa que eu acho um absurdo. Eu acho que criminoso tem que pagar pelo que fez mesmo. A gente não tem que endeusar criminoso. Mas infelizmente esse bairro tem essa cultura, né? É do avesso. As coisas aqui é do avesso. Parece que o cara comete um crime, ele é melhor do que os outros. Você precisa construir uma vida, né, mano? E o crime não te ajuda em nada, velho. Ser irmão de um criminoso não te ajuda em nada. Não abre porta nenhuma pra você. Só fecha. Então, só me arrebentei. só me ferrei. Quando eu recebi a notícia, não foi surpresa nenhuma, eu já sabia que ele ia ser preso. Já esperava. Acho que a única pessoa que nunca fez um auê assim que, tipo, nossa, ele foi preso, foi minha mãe mesmo, porque a gente sabia que o resultado era esse mesmo. Falta de aviso não foi. Eu avisei. E eu demorei uns de 5 a 10 anos pra... Mano, vai dar merda, vai dar merda. O crime é uma coisa que... Tipo assim, você já sabe. Não é uma surpresa. Quando acontece, a gente já sabe. Na minha vida profissional, eu vivi um processo de ansiedade muito grande, porque eu achei que eu ia ser rejeitado, né? Eu achei que eu não ia passar na investigação social. E só Deus sabe o quanto que eu sofri no processo de estudar, que eu escutei um parente falar assim, você merece um tiro de fuzil na cara e tal. Eu baixava a cabeça e continuava lendo, escutando esse tipo de coisa, que é uma coisa que ninguém merece ouvir. Então assim, eu venci, não foi só uma prova, eu venci uma aprovação muito grande.
E eu falei, eu fui sincero, na investigação social o pessoal perguntou, eu expus que eu tinha um irmão preso e tal. Hoje o pessoal me conhece, o pessoal sabe que eu não sou alguém ligado ao crime, mas para entrar foi difícil. Eu vivi um processo de ansiedade muito grande, porque eu era um suspeito, né? Eu me senti e eu desconfiaria se eu fosse o policial no lugar da pessoa. Afetou, se afetou. Ele fez coisas muito ruins, né? E isso me incomoda bastante, não fingir que eu não sinto isso não, porque eu sinto. E afetou muito, mas assim, hoje eu tô bem porque eu superei isso aí. O fato de eu ter entrado na polícia e tal, tipo assim, eu superei a história dele. Então, é o meu jeito de botar uma pedra no assunto. Mas eu não aprovo nada do que ele fez, não gosto nem um pouco do que ele fez. E se eu não tivesse conseguido o que eu consegui hoje, eu ia estar... Eu sinto que eu ia estar numa bronca até hoje. Cara, família... A gente é uma família de periferia, né? Tem um primo que foi preso também. Não é uma novidade. Mas a relação com a comunidade, para falar a verdade, mudou quando eu passei no concurso, né? Eu sendo irmão de bandido, né, nessa comunidade que eu moro, parece que é até normal. O pessoal acha até legal. O baque foi quando eu entrei pra polícia mesmo. Foi quando as pessoas começaram a me ver como se eu fosse meio que um alienígena, né? Um cara diferente, então cuidado, o cara é polícia e tal. Oi, meu nome é Rosimeire. Estou com 65 anos, meu filho foi preso em 2009. Eu estava com 49 anos. E foi um choque, né? Porque assim, a vida toda a gente trabalhou para tentar dar o possível, né, para eles, e às vezes até um pouquinho impossível. E ele, assim, não foi suficiente para ele, e é difícil para uma mãe entender isso, né? Eu trabalhava, a gente mora em São Paulo, né, mas eu trabalhava no interior. Eu sempre fui em busca do que rendesse mais, do que fosse melhor profissionalmente pra gente. Meus filhos já eram adolescentes. E assim, eu estava lá na fábrica, no interior, quando a minha nora ligou para avisar que ele tinha sido preso. Foi um choque muito grande, tanto que teve que um funcionário da fábrica me trazer para São Paulo, porque eu fiquei inconsolável, porque você não espera isso de um filho, né? Então, como eu já disse, eu trabalhava no interior e a prisão dele aqui em São Paulo mudou tudo, né? Porque as visitas eram no sábado, tínhamos que levar mantimentos, levar uniforme, e todo sábado eu voltava para São Paulo, né? Passava horas na fila, né, da penitenciária com meu neto no colo, com a sacola que se chama jumbo, né, que é o que a gente entrega de material para eles no ombro. E assim, passava o sábado inteiro lá tentando visitar ele, ou o domingo, dependia da dinâmica do presídio. E voltava segunda-feira para o interior para trabalhar. E a semana seguinte a mesma coisa. Meu pai ajudando, ele não tinha mais pai, que o meu ex-marido já tinha falecido. Então era eu e meu pai e algumas pessoas que davam uma ajuda, mas sempre foi muito puxado.
as pessoas disfarçam bem, né? Então, assim, julgamento para minha pessoa, eu sempre fui uma pessoa muito correta. E eu era diretora financeira da empresa que eu trabalhava, né? Então, assim, era grave, né? Mas ninguém me julgou por isso, pelo contrário, eu fui ajudada. Muitas pessoas, assim, o tipo de julgamento foi a criação, tá vendo? Dá tudo para ele, olha aí agora. Oi. Então, eu já tinha avisado ele que, assim, se você for preso, eu nunca vou te visitar, né? Mas é mentira, a gente sabe que é uma tentativa da pessoa seguir o caminho correto, né? Mas, assim, aí era mandando as coisas, fazendo dívida, viajando para cima e para baixo o tempo todo, né? Então, dentro da prisão, foi muito sacrifício por eu trabalhar no interior, né? Ter que ir e vir, e mais as despesas que eram muito altas. E quando ele saiu, assim, eu tentei dar todo o suporte para ele continuar com a carreira dele de tatuador. Montei o estúdio dele, né? Só que após 10 meses ele ficou doente, foi acometido de uma doença grave, né? Que foi tudo por água abaixo e até hoje ele está sob minha responsabilidade. Opa, tiveram muitas consequências os atos dele, assim, tanto na minha vida, né? Hoje eu não consigo ter vida própria, né? Porque eu tenho que acompanhar ele direto, tanto lá no presídio como agora doente, né? Meu pai, ele já era idoso, ele sentiu muito, né? Chegou a ficar doente, até que veio a falecer. O irmão dele se afastou, então, assim, muitas consequências. O filho dele também já não vive mais com a gente, né? Isso pra gente é muito difícil. Oi, meu nome é Thiago Lima. Eu tenho 38 anos. Eu fui preso na época que eu tinha apenas 22 anos. Eu tinha acabado de completar, fazia 3 dias, porque, na verdade, eu ainda era meio que imaturo, né? Diz minha mãe que eu ainda sou imaturo, mas são fases da vida, que todo mundo tem que passar por ela. E é assim que a gente amadurece na nossa vida. Eu não tenho muito que dar de exemplo pro meu filho, não, eu confesso. Mas graças a Deus, a minha mãe ajudou muito na criação dele. Eu agradeço muito a ela por isso. Foi. Bom, no dia que aconteceu um acontecimento lá que eu fui preso, foi um desastre, porque meu filho era bem pequenininho e a minha vida foi pro buraco. Hoje, eu tenho uns problemas de saúde, mas até então eu ainda não tinha nada. Minha voz era perfeita, tudo era perfeito na minha vida. E foi aos poucos que foi indo pro buraco minha vida. A experiência de estar preso foi triste, porque no começo, até se acostumar com o convívio, era muito difícil, né? E eu fiquei até depressivo uma parte da minha vida, né? Porque eu não podia ver meu filho crescer, né? E conviver com ele. Somente no dia de visita era cada vez mais difícil para mim. Minha mãe foi uma pessoa muito essencial nessa parte da minha vida que foi turbulenta, né? Ela meio que fez a diretora do meu curta-metragem, né? Ela me ajudou em muitas coisas, me ensinou muitas coisas. Apesar de tudo, eu cometi os erros que eu cometi na vida e que eu não desejo isso para ninguém. Meu pai também tinha partido, fazia uns 2 anos também. Ele era o alicerce na minha vida. Lógico que minha mãe foi a pessoa mais importante na minha vida, mas crescer sem um pai presente já foi difícil para mim. Até porque ele não era tão presente, né?
Ele era um pai meio que ausente. E eu tive um avô e uma avó mais presentes do que meu pai na minha vida. Eu gostava muito do meu avô e da minha avó. Aí quando eu saí da cadeia, eu fiquei apenas 10 meses na rua em liberdade. Eu fui afetado por uma doença muito grave, que foi um tumor no cérebro, né? Que acabou de vez com a minha vida. Eu fiquei muito debilitado, de cama, não podia nem praticamente falar. E eu sentia muita falta do meu filho. Aí eu pensei que chegou o fim da minha trajetória como pai, né? Porque meu filho, apesar dos pesares, eu amo ele. E ele sabe disso. A prisão também afetou muito minha família, né? Porque a minha mãe, ela me apoiou todo o tempo, né? Sempre foi me visitar, sempre me deu assistência. Nunca deixou de ser minha mãe, né? Por mais que todo mundo tenha esquecido de mim, a minha mãe estava lá, levando meu filho sempre para me visitar, que é o que dava um pouco de alegria na minha vida. Ver meu filho crescer, desde a fase bebezinho, engatinhando, andando meio que torto, andando de verdade, falando, jogando futebol, aprendendo a desenhar. Tudo isso eu passei junto com ele. Lógico que eu não passei tudo que eu queria passar na minha vida, né? E as consequências de eu estar preso foram extremamente graves, né? Porque a pior delas foi deixar de ver o amadurecimento, o crescimento do meu filho, né? Na verdade, eu me sinto que eu perdi até um pouco dele como meu filho. Porque no começo mesmo, assim que eu saí da prisão, ele não me respeitava mais, ele me tratava super mal. Mas com o tempo e com fé em Jesus Cristo, né? Ele foi me perdoando aos poucos pela ausência que eu tive na vida dele, né? E hoje a gente tem um convívio bacana, saudável e especial. E o meu processo de reintegração à sociedade. No começo, eu confesso que não foi muito fácil, não. Tinha muitas pessoas que duvidavam, tinha vizinhos até que corria de mim quando eu via eu na rua. No caso de um pessoal que mora aqui do lado da rua, da casa, que já vieram até falecer. Mas com o tempo eu consegui mostrar que nem tudo isso é o que aparece. Eu fui reconquistando as pessoas e mostrando que eu não era um bicho de 7 cabeças. Eu não era um monstro que a sociedade pintava de mim. A todo momento eu sou lembrado pelas minhas consequências, pelas coisas erradas que eu fiz no meu passado. Isso se torna uma coisa muito difícil para mim. É até meio que doloroso falar disso, porque é uma coisa que toca no meu coração, né? Ainda mais saber que eu poderia perder o amor do meu filho por mim, né? Graças a quem? A mim mesmo. Mas eu dei a volta por cima, caminhei, eu virei tatuador, que é coisa que eu já era, né? Mas eu me profissionalizei pelo que eu fazia. Hoje, lógico, que eu não faço mais
devido ao meu problema de saúde, eu não tenho mais condições nenhuma. A vida começou a desandar quando eu comecei a participar de festas, baladas, que tudo isso te leva ao poder da ostentação, né? Eu precisava manter meu status. Eu precisava de muito dinheiro. Eu precisava de dinheiro e para isso eu decidi o quê? Roubar. Eu não podia roubar coisa de trabalhadores, né? Mas eu virei um assaltante. Isso foi muito ruim para minha vida, porque isso não é exemplo para ninguém, principalmente para o meu filho, né? Que exemplo que a gente vai deixar para os nossos filhos, que no caso é o meu único filho que eu tenho aqui.